vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Queira Deus que possa acontecer isso conosco. As nossas pausas é nós deixarmos de sermos lagartas para nos tornarmos borboletas, né? Voar. Porque senão a nossa vida fica um pouquinho meio galinhas no quintal. Bacana, importante, mas nosso caminho é ser águia, né? É algo muito alto e muito grande, né? Só que a gente tem que entrar no casulo pelo processo de metamorfose. Então, se a gente não quiser mudar, não é possível, né? A gente então é convidado nesta tarde ou nesta manhã. Acordei cedo hoje, eu estou pensando que hoje é tarde. Essa desculpa foi boa, não foi? Então, nós vamos... O som está dando para chegar razoável. Está baixo, está mais ou menos. Está baixo. Vamos então adequar primeiro as coisas. Aí... porque senão eu conto uma piadinha, vocês não riem, eu acho que não escutaram, não entenderam. Então agora acho que dá para entender.
Isso, melhorou? Melhorou. Então, nós vamos iniciar. Podemos sentar, por favor? Já tivemos nosso pequeno momento da entrada das velas, né? Porque é muito importante, meus irmãos, a gente vai abrindo alguns parênteses. É muito importante que a gente prepare o ambiente físico. Porque a gente não pode de qualquer jeito entrar na oração, né? Assim como um avião, o piloto ele precisa de ligar o comando, ele precisa de preparar, ligar o comando, o avião vai saindo devagarzinho, para ele levantar voo, né? E depois é só deixar que ele vai. Nós temos que vencer como um foguete a gravidade. A oração a gente pensa que é uma coisa assim de qualquer jeito, não pode. Então é preciso, a gente faz o máximo possível para preparar o ambiente físico, e você na sua casa, na sua oração pessoal, também precisa fazer a mesma coisa, né? Uma velinha, uma imagenzinha, um crucifixo, às vezes um chazinho, para dizer que você vai ficar ali demoradamente, nem que seja 5 minutos, mas demoradamente. Então, liturgia nada mais é do que isso. Através de uma realidade visível, nós estamos dizendo de uma realidade invisível. Então é isso. Essa carta, ela foi escrita no início da igreja, lá pelo século I, e é uma carta extremamente atual. É a carta de Diagoneto, e então ele fala sobre os cristãos. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pelo território, nem pela língua, nem pelo modo de vestir. Não se isolam em suas cidades, não usam uma linguagem particular. Sua doutrina não é conquista de homens curiosos. Moram em cidades, Ocidente ou Oriente. Adaptam-se às tradições locais quanto à roupa e à alimentação. Moram em sua pátria como estrangeiros. Qualquer terra é estrangeira, e qualquer terra estrangeira é uma pátria para eles, e toda pátria é terra estrangeira. Vivem na carne, mas não segundo a carne. Passam sua vida na terra, mas são cidadãos do céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas superam-nas com o seu teor de vida. Superamos a lei pelo amor. Amam a todos e por todos são perseguidos. Nada possuem, mas tudo têm em abundância. São desprezados, mas encontram no desprezo a glória diante de Deus. Insultados, abençoam. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. Os cristãos estão no mundo como a alma está no corpo. A alma habita o corpo, mas não provém do corpo.
Também os cristãos habitam no mundo, mas não provêm do mundo. Os cristãos amam aqueles que os odeiam. A alma imortal habita numa tenda mortal. Também os cristãos moram como peregrinos entre as coisas que se corrompem, à espera da incorruptibilidade dos céus. Deus deu-lhes um lugar tão sublime que não devem absolutamente abandonar. Então, meus irmãos, nós podemos a transfiguração. Nós vamos ver esse pequeno vídeo. Eu gostaria, o Arlen, beleza, meu irmão? É importante esta passagem para nós. Já está no ponto? Tá. É importante essa passagem para nós, porque ela é muito dizente. É o momento em que Jesus se transfigura, e logo depois ele desce para a planície e vai se preparar para a morte, né? Então não pensemos que para Jesus foi uma realidade tão fácil, né? Ali então começou um novo momento na vida dele, logo depois da transfiguração. Mas a passagem que nós vamos tentar mergulhar um pouquinho é a questão que Pedro, Tiago e João, né? E Pedro vai dizer: façamos 3 tendas, uma para o Senhor Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. E a Sagrada Escritura ela tem sempre um certo bom humor, em que ela coloca assim: Pedro não sabia o que estava dizendo. Então, o nosso caminho, a nossa espiritualidade de mudança é essa: é não desejar somente um lugar, uma zona de conforto, porque eu tenho que descer para a planície, né? Então nós subimos aqui a montanha, mas não é para ficar aqui, é para descer, né? E lá nós termos uma irradiação da presença do amado. Então vamos deixar esse trechinho deste filme penetrar na nossa alma e no nosso ser. Naquele tempo, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra poderia deixar assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Moisés, Elias, então Pedro tomou a palavra e disse: mestre, é bom ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas.
para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Com efeito, Pedro não sabia o que falava, pois estavam todos muito atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em volta, já não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus os proibiu que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. Levantem-se, levantem-se, não tenham medo. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E eles guardaram essa recomendação consigo, perguntando a si mesmo o que significaria ser ressuscitado dos mortos. Então, meus irmãos, assim como é necessário colocar vinhos novos em odres novos, né? Assim como é necessário nós descermos a montanha para depois subirmos de novo, mas irmos à planície para encontrarmos com os nossos irmãos desfigurados, né? Então, o Evangelho é a boa notícia, é a nova notícia, o mandamento novo, né? Interessante. Esse mandamento, ele já deveria estar gasto, pelo menos, né? Continua ainda sendo novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então nós estamos aqui para a gente debruçar um pouquinho sobre esta questão da mudança nas nossas vidas, né? A vida, ela é incerta. Por exemplo, eu estava indo para Cordisburgo, de repente eu falei, vou fazer uma visitinha para o padre aqui em Araçaí. Eram mais ou menos 7h30 da noite, e aí eu fui. De repente veio um carro de lá que me pegou de lado, e quase que de frente, né? Então, fiquei 40 dias o carro sendo consertado, né? E quanta dificuldade que isso trouxe para mim, né? Desculpa, parece uma coisa boba, mas não é. Para a gente perceber que as decisões nas nossas vidas, elas são frações de segundos, né? Por exemplo, uma senhora muito interessante, ela lá pelo ano de 1940, 42, essa senhora estava 2 pretendentes para casar. Mês de setembro, outubro, e ela disse assim para Jesus, olha, e para Santa Terezinha, olha, se eu ganhar uma rosa branca, eu vou casar com o Newton. E se eu não receber uma rosa branca, eu vou casar com o Odilon. Aí, no 8º dia da novena, quase acabando, nos 47,3 minutos do segundo tempo, ela recebe a rosa. E se não tivesse acontecido, este que fala com vocês não estaria aqui, porque era minha mãe.
seria um outro DNA, seria uma outra vida, seria uma rosa branca que alguém despercebidamente, aqui, Júlia, para você. É desse jeito. Uma outra amiga minha está pensando em fazer direito para escrever no vestibular. Pelo caminho, ela falou: será que eu quero direito mesmo? E aí, na hora, fazer veterinária, entendeu? A vida se tornou radicalmente outra. Uma outra pessoa veio de uma cidade do interior. A tia dela era para ter buscado ela na rodoviária, não buscou, esqueceu. 5:30 da manhã, ela entrou dentro do ônibus, a roleta estava travada porque não tinha quase ninguém dentro do ônibus. Aí ela não conseguiu passar, sentou, de repente ela olha para uma pessoa, a pessoa olhou para ela, hoje é o marido dela. Meus irmãos, nós não temos acesso a nada. Nós precisamos de fazer leituras ou releituras das situações. Então, a nossa vida é constantemente uma mudança, constantemente. Só para dar mais um exemplo, estamos lá no útero da nossa mãe, bem confortável, tomando na nossa boquinha o alimento, tudo, temperatura fantástica, tudo maravilhoso. Aí de repente é expulso dali, né? Depois de 9 meses, vem para um mundo maior, né? Depois 3 aninhos, e cada vez vai diminuindo mais, escolinha, tem que sair da zona de conforto da família, aquela coisa doída, né? Para se socializar, aquele negócio meio arrancado, só para acordar vocês um pouquinho. Aí vai para a escolinha, depois da adolescência, lá jovenzinho, primeiro emprego, perdeu o direito de ir e vir. Antes jogava bolinha de gude, jogava bola com os meninos. Primeiro emprego, perdeu esse direito de ir e vir. Casa João com Maria, Maria casa com João, perdeu, por causa da mudança, perdeu a capacidade da escolha. Poderia ter escolhido milhões de outras Marias, e Maria podia ter escolhido milhões de outros Joãos. Depois, a nossa morte. Morremos para esse mundo, casulo, lagarta, vamos nos tornando borboleta, e aí vamos para um mundo maior, onde a fonte da qual nós temos uma tremenda sede, seremos plenamente saciados. Então, constantemente nós estamos passando para a outra margem. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós nos acostumarmos com a mudança. Eu estou falando isso porque eu estou um pouquinho meio especialista, porque os padres são 14 padres que estão mudando. Então, é difícil demais. É difícil demais. Ali na Cúria, fazia fila de dobrar quarteirão, entendeu? Das pessoas. Ô padre, mas o senhor não pode, bispo, o senhor não pode tirar o padre de lá, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. E aí, mas tem que fazer. Eu estou pegando esse exemplo dessa mudança, porque ela está acontecendo agora, está fresquinha e está bem perto de nós, né? Mas claro que é uma parábola para a sua vida.
Não fique chateado quando a mudança bate à sua porta, né? Porque a nossa vida é assim. A nossa vida é mudança constantemente. De 7 em 7 anos, todas as nossas células mudam, né? Então nós estamos em processo constante de mutação, e por isso nós somos peregrinos. Então a nossa atitude é de peregrinação, né? Nós somos estrangeiros na nossa própria pátria, como acabamos de ouvir. Nós somos estranhos no ninho. Ah, mas eu tenho uma sensação de estranheza. Faz parte do nosso ser cristão. É assim. Ah, eu vou no shopping center, parece que lá não é o meu lugar. É assim. E às vezes nós forçamos uma realidade que não é nossa, matamos o nosso desejo, não escutamos o profundo do nosso ser. Nós somos buscadores do absoluto, nós somos viajantes. Nós saímos da casa do Pai, passamos por uma temporada quase que num certo exílio por aqui, e daqui a pouquinho nós estamos voltando. E as nossas angústias e as nossas depressões, no fundo, é saudade. Saudade. Saudade dessa pátria que nós viemos, do coração do Pai, assim como nós viemos do útero da nossa mãe, né? Só que não tem jeito da gente voltar. A borboleta não pode voltar a ser lagarta. Não pode. Para frente. Mudanças. A terra do futuro é boa. A terra do futuro é boa, meus irmãos. Então esse momento nosso, né, de andarilho da esperança que somos, né, na expectativa, advento, a vivência do advento é justamente isto, né? É justamente essa realidade que faz de nós homens em busca do amado, né? Portanto, esse momento nosso é um tempo de nós abrirmos trilhas, né? Porque senão nós nos acomodamos, né? Você vê aquele procurador, né? Ganha 24 mil reais por mês, sem contar as benesses que chega a 38 mil por mês, e levanta a voz e grita, porque como é que ele pode receber tão pouco? É assim. Ele perdeu a noção de que ele é peregrino, né? Então ele quer tudo para ele, né? Estou pegando o exemplo dele, talvez eu seja muito pior do que ele, né? Mas só porque o fato ele aconteceu, né? Então nós trazemos, meus irmãos, esse incômodo. Viver é incômodo, né? Aquela velha história, nós aqui pelo menos a maioria, a cada dia que a gente levanta, ai, ui, outro dia, me contando, ele foi escovar os dentes, na hora que ele faz assim, poxa, o dente caiu, só de... É desse jeito. Se você se revoltar contra isso, você está roubado, porque daqui para frente não é muito mais do que isso não, né? Então essas mudanças é da gente aprender a abrir trilhas, às vezes coisas simples que a gente é convidado, seja criativo. É aquela história, hoje, ou nós nos tornamos criativos, ou nós erramos.
Porque a revolta, ela constrange, a revolta aperta, a revolta não deixa o respiro chegar até o fundo, e nada melhor do que o respiro chegar até o fundo. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, essa é a nossa travessia, né? Estranhos no ninho. Isso no princípio do século, do princípio da igreja, há quase 2000 anos atrás, né? Esse Diagoneto, ele escreve essa carta dando uma retrospectiva do que é o cristão, e nada mais atual do que essa carta. E somos assim, né? Somos estrangeiros, as realidades, elas não nos satisfazem, então às vezes a gente ter a coragem da mudança, ou de experimentar o novo. Ah, não, eu só gosto de salada de alface e tomate, eu só gosto de arroz, feijão, batata frita e bife. Meu irmãozinho, ótimo, você tem toda a razão, é uma comidinha de alta qualidade, mas por que não experimentar uma culinária mexicana? Por que não experimentar um arrozinho curry com pescoço de peru? Uma comida indiana. Pescoço de peru é barato, o curry também. Mudar, meu irmão, às vezes mudar um pouquinho a sua trajetória quando você vai para o seu serviço, porque você está tão acostumado a ir por esse caminho, né? Não, é por esse caminho só que eu vou. Não, você está perdendo uma chance de às vezes sentir o odor de uma casa que tem uma plantação de rosa no jardim. De repente aquela dama da noite te dá um frescor que você fica até entusiasmado. Vê a Lagoa Paulino, né? Às vezes dá uma voltinha a mais, 10 minutinhos a mais. Nós nos acostumamos a levantar apressados, nós nos acostumamos a tomar o café rápido porque tem que chegar na hora, e nós vamos perdendo, meus irmãos, o gosto. O gosto. A nossa memória vai diminuindo por causa da nossa pressa. E quanto mais apressado eu estiver, menos a minha memória funciona. Nos darmos a chance de fazermos mudança, né? Nos darmos a chance de experimentar o novo, nos darmos a chance de abrir trilhas, e não só estrada asfaltada ou só estrada de terra. Não, abrir trilhas, encontrar novos horizontes, porque quando a gente abre, quando a novidade, quando o novo, o vinho novo, em odres novos, em mentalidades novas, areja, claro. Não sei se eu vou me fazer por compreender, mas meu querido, minha querida, tradição não significa debruçarmos sobre as cinzas. Tradição significa pegar a chama e fazer com que essa chama se alastre. É outra coisa, é outra coisa. Então, por isso que eu preciso de ter tempo para poder mergulhar com mais profundidade nessa riqueza que é a nossa vida cristã. Essa riqueza. Agora, não precisa de ser igualzinho. Não é a materialidade da palavra, mas é o espírito da palavra. É o espírito da palavra. Então, às vezes nós chegamos ao cúmulo do preconceito. Eu tinha um professor de filosofia que ele dizia ironicamente: não li e não gostei. Entendeu?
Esse para mim era o cúmulo da falta de bom senso, né? Quer dizer, olha, às vezes a gente perguntava para ele alguma coisa, alguma leitura e tal, olha, não li, não gostei. A gente não pode ser assim, né? A gente fala de uma coisa que ouviu falar, as fakes, as mentiras que estão aí rodando, e a gente acaba acreditando, criamos um preconceito contra o outro, né? E taxamos ele ali, igualzinho na nossa despensa. Arroz, naquela lata nunca vai entrar açúcar, nunca, claro. Rotulou. Nós abrimos um pouco o nosso pulmão, né? Então as mudanças, elas chegam para nós como amplitudes de horizontes. Você pode me perguntar, eu não vou saber responder, mas você pode me perguntar, para que serve o horizonte? Ué, eu acho que eu posso dizer que eu nunca vou chegar lá, ele só está me atraindo, eu só estou indo, mas na hora que eu chego lá tem mais um horizonte pela frente. Então, quando a gente aceita que a coisa ela fica um pouco meio desestruturada, não é ruim, porque nós vamos ter que ser desafiados, e ser desafiado não é ruim. Bem-aventurados aqueles que são buscadores, aqueles que são viajantes, não para fora, né? Claro, ótimo, mas é sermos viajantes para dentro de nós mesmos, porque nós nunca vamos esgotar a riqueza que nós trazemos. O reino de Deus está escondido dentro de cada um de nós, né? Como aquela pergunta que alguém fez, né? Onde que nós vamos esconder esse tesouro precioso? Vamos colocar no alto daquela montanha, vamos colocar no fundo do oceano, vamos colocar naquela floresta, no meio da floresta. Aí um levantou a mão e falou, não, vamos colocar dentro do coração do ser humano, porque ele não vai encontrar lá. Como é que nós somos? Como é que nós somos? Então é necessário, meus irmãos, né? A nossa fé, ela tem esse estigma da peregrinação. É claro, extremamente importante, conceitos, mas se ele não escorregar para dentro, podemos ganhar o mundo inteiro, mas nos perdemos a nós mesmos. Então, a mudança chega em nós para que nós não nos acostumemos. Lá na sua casa, não estou dizendo que seja assim, mas estou dizendo que pode ser que seja assim, porque a minha é mais ou menos assim. No alto da minha cama tem um crucifixo. No corredor da minha morada tem o quadro do Sagrado Coração de Jesus e o quadro do Sagrado Coração de Maria. Na minha salinha de jantar tem a ceia. Agora, na minha mesa ali da sala de visita, eu não tenho, mas muitas pessoas têm a Bíblia da Barça, né? Aberta no Salmo 90, né? A página toda amarelinha, né? Para poder espantar os espíritos maus, né? Agora, eu já acostumei tanto com crucifixos que eu não lembro a última vez que eu parei um pouquinho para contemplar. Eu não lembro a última vez que eu parei para observar o Sagrado Coração de Jesus. Eu não lembro a última vez que eu vi um quadrozinho no metal da ceia de Jesus. Então, de vez em quando é bom a gente mudar. Coloca a Santa Ceia lá no seu quarto de dormir. Seja criativo. Coloque o Sagrado Coração de Jesus na sua sala de jantar. Ninguém vai achar ruim disso, não.
Ninguém vai achar ruim disso. O máximo que vai causar é estranheza. Mas nós já vivemos num mundo estranho. Então, porque nós não podemos acostumar, meus irmãos. Porque quando nós nos acostumamos, nós perdemos o assombro. Nós perdemos o encantamento. E o nosso tempo, meus irmãos, isso aqui já é uma reflexão antiga, mas misteriosamente é uma grande novidade. O nosso tempo grita por mudanças profundas, grita silenciosamente. É mais ou menos a estrada, essa grande metáfora que aconteceu o fato, mas que se torna para nós hoje uma grande metáfora para a nossa vida. É a entrada do povo hebreu na terra prometida. Os 40 anos. Na Sagrada Escritura, os 40 anos, 40 dias, significa fechar um ciclo para poder abrir um outro. Sair da nossa escravidão e nos dirigirmos à terra do futuro. Não tenhais medo, eu estou convosco todos os dias, não tenhais medo. Javé, nosso Deus, é que vai à nossa frente. A terra do futuro é a terra prometida, e ela é boa, ela é boa. Então, meus irmãos, nós necessitamos de novos jeitos. Nós necessitamos de uma nova expressão, né? Nós precisamos de um novo ardor. Nós precisamos talvez de nos deixarmos corajosamente sermos conduzidos pelo Espírito. Porque o Espírito ele não pode ser domesticado. Ele sopra onde quer. O Espírito, você sabe, ô Marcos, que ele sopra onde quer. Então, podemos tentar aí? Então, Então, o nosso ser cristão, muito mais do que agarrar, é soltar, né? É soltar. Tudo o que nós soltamos, nós iremos levar. Tudo o que nós agarramos, nós não iremos levar. Agarrei, quis possuir tal pessoa, não faça isso, não faça isso. Nós não temos que ir trazer o outro para nós, nós temos que levar o outro para ele mesmo, e o desprendimento, ele nos faz mais felizes, porque o outro vai ser mais feliz, porque todas as vezes que eu agarro aquela pessoa ou aquela coisa, não dá certo. Porque entra misteriosamente pelos meandros aí do nosso coração o ciúme, a inveja. Se por acaso teve um telefonema para uma outra pessoa, aquilo já me traz um desconforto, porque então Jesus traz essa palavra para Nicodemos nas nossas noites, né? Nas nossas noites. O vento sopra onde quer. Não sabemos de onde que ele vem, nem para onde ele vai. E não poucas vezes nós temos tanta necessidade de segurança, mas tanta necessidade de segurança, que nós morremos por causa da segurança. Coisas contraditórias.
Então, nós tá na agulha aí. Esse é quanto tempo? E aí a gente termina, nós vamos para adoração ou para o café? O que vocês... A gente teria um momentozinho de adoração e depois o café, ou o café e depois um momentozinho de adoração? Adoração? É. Já vai alimentados para o café. Isso é uma novidade, né? Não é uma brevidade, mas é uma novidade para o café. Tá certo. A carta é do senhor Diogneto, D-I-O-G-N-E-T-O, Diogneto. Vocês encontram na internet, viu? Porque eu acho que ele ressuscitou e ele escreveu, então na internet tem essa carta dele. Tá? Ótimo. Mas ela é muito bonita e vale a pena, ela é quase um retiro para a gente. Beleza? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
Poderíamos, só essa meia horinha, a gente desligar um pouquinho o ventilador, por favor? Nosso ouvido vai agradecendo, né? É bom a gente... Podemos sentar? Pode sentar que nós vamos... Quer dizer, nós não estávamos escutando o barulho do ventilador. Agora experimente como a sua alma descansa. A alma descansa. Nosso mundo precisa disso. Nosso mundo precisa de pausa. As coisas vão entrando dentro de nós e a gente nem vai percebendo, né? Por isso que a gente precisa dessas pausas, serenidade, tomar consciência de que nós não estamos aqui à toa, né? Que o Senhor está vivo, presente, Ele é extremamente delicado, né? Aqueles que desejarem fechar um pouquinho os olhos, sempre uma posição que você se sinta mais ou menos confortável, né? Não existe uma regra, mas não ficar esparramado, mas, né, às vezes encostar a coluna no espaldar do banco, né? Problema de coluna. É o grande momento, meus irmãos, de nós colocarmos toda a nossa atenção numa só, no serviço ao nosso Criador, a nossa atenção nele, né? Alguns místicos do século passado diziam que oração nada mais é do que atenção ao mistério. Procurar nas profundezas do seu coração, com todo o empenho, o que é que você deseja. É tão difícil a gente saber o que a gente deseja. As coisas estão tão confusas fora de nós, e às vezes o tumulto no nosso coração, quase que como um final de feira. Escutar profundamente. É também um dado importante, descer sem esforço. Porque a gente acha que tem que fazer uma força. Não. É sem esforço. Descer. Sereno. Neste silêncio amigo. Nesse silêncio amigo. Ele não é nosso inimigo. Nós não somos inimigos de nós mesmos, né? Nosso grande problema, às vezes, passa por aí. Não sabemos nos acolher como somos. E gostaríamos de ser como a zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana e Ipanema. Vai ver se são felizes. Claro que não. Felicidade se encontra não naquilo que a gente compra. Felicidade se encontra dentro de nós mesmos, não. Prestar um pouquinho de atenção na respiração, porque a respiração é o hálito de Deus em nós. Quando nós deixamos de respirar, nós morremos. É às vezes importante a gente apalpar um pouco a escuridão, né? Deixa ela te abraçar. Deixa ela te acolher. Porque senão a gente fica numa situação de briga de luz e trevas, né?
E a escuridão, ela nos abraça, é ela que nos acolhe. Então você não tem que talvez sentir grandes coisas, curiosidades espirituais. Não, é um momento de fé. Eucaristia é isso. Jesus deixou tudo que é secundário para ficar só com o essencial. Só com o essencial. E o essencial é a presença. Agora, se a gente quiser muitas plumas e muitos paetês, muitas pompas e circunstâncias, nós não vamos compreender absolutamente nada. Porque Jesus não era assim. Jesus é aquela singeleza, simplicidade, palavra de sabedoria. Então essa escuridão espessa nos acolhe. Se deixe acolher por essa escuridão. Não queira ver. Na Sagrada Escritura, mais importante do que a visão é a escuta. A Sagrada Escritura dá mais valor para o ouvido do que para a boca. É escutar com um ouvido grande. Escutar. Não é escutar palavreados, pelo contrário, é escutar o silêncio. Ser o grande ouvido que escuta. Esse silêncio, ele tem uma coisa muito interessante, que ele não quer convencer ninguém. Nós podemos ficar aqui pensando na morte da bezerra, podemos ficar aqui pensando na festa que vai ter hoje à noite, podemos estar aqui pensando no conflito que tivemos ontem. Não. Então, o silêncio, ele não quer nos convencer. Isso é bonito demais, porque é o profundo respeito à nossa liberdade. É a existência que pulsa, só isso. A gente pode dizer que é o silêncio de um ventre materno, né? De um ventre materno, que me retém o tempo exato, 9 meses. É ele, o silêncio. Foi ótimo nós termos desligado um pouquinho o nosso ventilador. Tenho certeza que todos vocês experimentaram um apaziguamento, né? Faça isso em casa. Damos muita importância à fazeção de coisas. Tem momentos na vida em que a gente precisa de aprender a não fazer nada. Ficar diante daquele que é. Então, nós vamos ficar um tempinho. Se vocês não acharem muito, 15 minutos, pode ser? Pode? Tá bom. E a gente vai se exercitando, né? É claro que a gente não consegue assim muito tempo, mas acho que 15 minutos a gente vai conseguir, né? Serenamente. Se deixe envolver pela presença.
O silêncio, ele é muito parecido com o amor. Se nós acolhermos, ele faz morada em nós. Se nós nos irritarmos com ele, ele foge. Todos nós temos vocação para acolhermos o silêncio e o amor, claro. É preciso exercitar. É preciso enfrentar a si mesmo. É preciso traçar esta viagem que traz a sua complexidade, que é necessário rasgar desertos, enfrentar madrugadas, noites escuras, montanhas escarpadas, vazios, dúvidas, misérias, pecados, fragilidades. Não se apavore com nada disso, pois tudo isso faz parte da nossa humanidade. Jesus Cristo nos compreende. Ele busca a ovelha que somos nós, que não poucas vezes experimentamos o estar perdido, como a mulher que encontra a moeda que havia perdido, como o filho que foi encontrado e que o pai corre ao encontro. Agora, é importante, a Larissa usou a palavra correta, é o momento do intervalo, mas isso não significa que seja menos importante. No fundo, este café que juntos tomaremos é para estreitar os nossos laços, a nossa cordialidade, a nossa gentileza. Nós vamos então agora encerrar o Santíssimo e, enquanto cantamos uma música, e ao sairmos daqui, possamos sair para encontrarmos com o irmão e a irmã.
Jesus.